Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 26 de março do ano da graça de 2024 e voltando ao texto que consideramos no passado domingo, em Marcos capítulo 10, e estando nós nesta semana que culmina esta caminhada deste mês, uma caminhada no qual temos procurado lembrar e meditar em Jesus como o Rei, que nos apresenta um reino ao qual também nos convida. Esta caminhada termina desta forma, celebrando o amor de Jesus Cristo por nós na cruz. Entretanto, pelo caminho, o Senhor Jesus tem-nos falado, tem-nos lembrado de aspectos importantes do reino e tem-nos revelado a forma como Ele é soberano neste reino e como Ele exerce a sua soberania nesse reino e como nós também precisamos de viver e experimentar esta vivência no reino. E no texto de Marcos 10, 17, nós encontramos este episódio que nos é muito familiar e conhecido, de Jesus ser abordado por um jovem, um homem que o procura com uma pergunta: Mestre, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E neste encontro eu queria realçar para nós aquilo que foi a reação de Jesus às perguntas, à inquietação deste homem. E de facto este homem fez tudo certo. Lembrávamos isso no domingo. Ele foi ter com Jesus, fê-lo reverenciando Jesus e fê-lo indo, apesar da dúvida que tinha no seu coração, foi ter com a pessoa certa, foi ter com Jesus para lhe perguntar o que fazer. E isso desde já nos dá uma boa imagem, um bom exemplo daquilo que precisa de acontecer connosco. Ele era um homem religioso, cumpria a lei, mas sentia que lhe faltava alguma coisa e foi ter com a pessoa certa. E de facto aí deixando este exemplo. Precisamos sempre de ter com a pessoa certa, e a pessoa certa será sempre o Senhor Jesus Cristo. Mas perceber que o Senhor Jesus, neste encontro e em resposta a esta inquietação, falo manifestando três aspectos absolutamente sublimes daquilo que é a sua intervenção, a sua reação. A primeira é com amor, um amor genuíno, um amor que celebramos de uma forma muito especial esta semana e ao qual, obviamente, vamos e precisamos de dar muita atenção. O versículo 21 diz que Jesus o olhou e o amou. Depois Jesus deu-lhe uma resposta, respondeu à sua inquietação, disse o que é que era preciso acontecer na vida dele. E como lembrávamos no domingo, obviamente o problema dele não eram as riquezas, não era o dinheiro, mas o facto do seu coração estar ocupado com o amor, com o apego a esses bens materiais. E finalmente o Senhor Jesus faz um convite. E foi particularmente interessante voltar a este texto e perceber que o Senhor Jesus faz sempre isto com todos nós. Em qualquer circunstância, sempre que nós o procuramos, Ele ama-nos. Ele olha sempre para nós com muito amor quando nós o procuramos. Ele tem sempre uma resposta para nós. Ele tem sempre uma resposta para as nossas inquietações e para as nossas perguntas. E Ele sempre nos faz um convite. E o convite é sempre para a intimidade com Ele, para a proximidade com Ele. Para aqueles que ainda não têm um relacionamento com Ele, como é óbvio, Ele convida para esse relacionamento, convida para ser realmente Senhor, Salvador das nossas vidas. Mas depois, no nosso caminhar, Ele também termina sempre com um convite para que sejamos cada vez mais transformados à sua imagem pela ação do Santo Espírito do Senhor. E foi realmente para mim particularmente interessante e importante perceber que o Senhor Jesus sempre reage assim, com amor, com uma resposta e com um convite. E fica sempre da nossa parte
a responsabilidade de responder a este convite, de ouvir a resposta de Jesus, de a considerar e de aceitar o convite de Jesus. E o alicerce, aquilo que nos motiva, aquilo que será sempre a alavanca para que tudo isto aconteça, tem a ver com o primeiro aspecto, com o amor com que Jesus nos ama. E mais uma vez neste episódio o Senhor Jesus fez questão de lembrar um pouquinho mais à frente, a partir do versículo 32, voltou a lembrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse à cruz, que ele fosse escarnecido, que ele sofresse, que ele fosse crucificado, que ele morresse para depois ressuscitar. Celebramos isso esta semana de uma forma particular, mas precisamos ter isto em mente em cada passo da nossa vida. Sempre que vamos ter com Jesus, sempre que Ele fala connosco, sempre que Ele nos convida, não podemos esquecer que Ele primeiro nos amou e amou-nos entregando-se na cruz. Nunca teremos motivo mais excelente para ouvir a resposta de Jesus e para responder aos convites dele. Nunca teremos convite mais excelente em nada na nossa vida, a não ser aquilo que de facto é o resultado, a expressão muito prática do amor de Jesus por nós. Celebramos esta semana de uma forma especial tudo isto e por isso o convite para ao longo desta semana terminarmos esta caminhada, sabendo que ela obviamente não termina nesta semana e é uma realidade no dia-a-dia dos filhos de Deus, daqueles que são cidadãos deste reino. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude a caminhar diariamente esta jornada para a honra e glória do Seu nome e para a bênção, para a transformação da nossa vida. Um forte abraço, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.